Muito bem. Gostaria, então, primeiro de agradecer Não, ainda não entramos. Vamos entrar. Peraí. Não entramos? Tá. Não sei, tu vai fazer questionamentos? Eu vou... Entramos ao vivo. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Noite quente de quarta-feira. Estamos aqui hoje. Quero agradecer, primeiramente, ao doutor Silvio Munhoz por estar aqui conosco, compartilhando seu conhecimento, compartilhando a sua experiência. O doutor é membro do Ministério Público e pró-sociedade. Sou realmente fã do trabalho que ele desenvolve para a nossa sociedade e quero agradecer e dizer que é uma honra hoje estar compartilhando do seu conhecimento. Avisar o pessoal que a gente demorou um pouquinho para entrar, porque a internet, ela às vezes faz uns entraves que faz que a gente não consiga ser tão pontual. Mas agora estamos aqui, podem mandando as suas perguntas, peço que compartilhem a live, coloquem os coraçãozinhos para subir, que nós estamos aqui para levar conhecimento e responder as perguntas. Então, boa noite, doutor. Boa noite, prazer, né? Na outra entrada, quando nós começamos a entrar, eu fiquei sabendo. Tu tá ouvindo ele aqui? Ouvindo, Maria? Pessoal, vocês estão ouvindo? Que para mim travou. Tá travando a minha fala ou a fala do doutor? O doutor caiu, então vamos esperar. Hoje nós vamos falar então com o doutor Silvio Munhoz, membro do Ministério Público. Vamos falar sobre criminalidade, sobre soltura de presos, sobre os enfrentamentos que a gente precisa ter, né, para mudar o nosso contexto de criminalidade, quais são os caminhos. Vamos falar sobre algumas decisões também da Suprema Corte que estão interferindo diretamente na sociedade. Já podem ir compartilhando a live, mandando o link para os amigos. Ou dando boa noite então para o pessoal. Oi, Tia Neca. Oi, Flávia. Sargento Flávia. Sargento, que hoje teve um dia difícil. Grande beijo. Martina, querida, que bom que tu estás aqui comigo, conosco. Fico muito honrada. Oi, mãe. Oi, pai. Oi, tia Ana, sempre conosco. Elusa, querida, grande beijo. Não esqueçam de compartilhar. Ó, a Mica também está aí conosco. Voltamos. Alô. Voltamos de novo. Voltamos. Não saí nunca. Voltamos, a gente ficou... Tá engraçado. Travou aqui para o pessoal, mas aí fiquei conversando um pouquinho com eles. Então, paramos no boa noite, que tu ias dar boa noite para o pessoal, doutor. Tudo bem. Boa noite, Mariana. Obrigado pelo convite. Quando conversávamos antes, eu fiquei sabendo que já nos conhecíamos, né? Tu estagiavas com um defensor lá na vara do júri, né? Algo como alguns anos atrás, não vou dizer o tempo certo para nós não revelar nossa idade, tá? Mas é um prazer imenso aqui poder conversar com o pessoal. Que bom, a gente que agradece. Então vamos começar falar sobre a questão da criminalidade, né? Quais são as dificuldades? Hoje a gente está vivendo um momento, né? Não só em Porto Alegre, mas vamos focar mais nessa questão do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, que nos deixa com muito medo. Isso foi uma das razões até da gente ter criado o movimento do Porto Alegre Sem Medo. Eu tenho 6 anos de experiência na segurança pública
E antes disso também advoguei por 3 anos, sou formada em Direito, né? Sou advogada por formação, embora agora tenha suspendido a carteira, a gente nunca deixa de ser. E diante de todas essas experiências, a gente percebe como a criminalidade foi entrando na vida das pessoas e fazendo com que o cidadão acabasse tendo esse medo de viver, né? Como se tivesse por vezes preso, e a pessoa que comete os crimes com a liberdade de ir e vir. O que a gente pode falar dessa dificuldade, dessas ideologias que foram colocadas dentro da nossa sociedade? Eu acredito que é uma herança que a gente tem até de um governo de 24 anos, que veio invertendo alguns valores, como criminoso, sociedade, policial. O que você pode nos falar da sua experiência para que a gente possa também entender como é que foi se formando esse contexto que hoje a gente está vivendo? Caiu. Já vamos esperar o doutor voltar e ele vai responder as nossas perguntas. Tá complicado, né? É que a internet é assim. Tu estás no Wi-Fi, doutor? Estou no Wi-Fi. É que às vezes, sabe que às vezes o 3G é melhor que o Wi-Fi. Eu vou tentar tirar, então. Eu passo perrengue às vezes com o Wi-Fi e acabo compartilhando a internet do meu celular, que fica mais estável. Oi, Ana Cláudia. Boa noite. Vamos dar boa noite, pessoal. Vão mandando as perguntas. Criminalidade é sempre um tema atemporal. Agora está no 3G. Então, a gente estava falando, né, sobre a questão do... Tá me ouvindo, Alô? doutor? Alô? Tá me ouvindo? Alô? Agora estou no 3G. Tá, eu tô conseguindo lhe ouvir. O senhor me ouve? Tá cortando bastante. Tá cortando muito a tua fala. Agora tá me ouvindo? O pessoal tá me ouvindo bem? Tá ouvindo o doutor Alô? bem? Comentem aqui só pra gente saber o que tá acontecendo. Tô ouvindo, mas tá cortando muito a fala. Agora eu não estou te vendo. Não está me vendo? Peraí. Não, eu tirei do Wi-Fi. Deixei no 3G, disse que é melhor, às vezes no 3G tá rolando. E ela te chamar de novo, será que não é melhor? É ela que começou a live, né? É. Quer que eu te chame de novo, doutor? Acho que agora o doutor vai voltar. Oi, Helenara. Muito obrigada por estar aqui conosco. Estava de tarde, né, quando fizemos a entrevista na Rádio Gaúcha. Lembrem, pessoal, também de assinar a petição que está na página do Porto Alegre Sem Medo, a petição online que nós estamos fazendo para poder fazer frente, fazer voz aos comerciantes, às pessoas que estão impossibilitadas de trabalhar nesse momento e que as informações, os números não batem com as condutas que estão sendo feitas. Então, compartilhem a petição. Oi, Débora. Tudo bom, doutora? Doutora Débora, quem eu tenho apreço, admiração.
Oi, Dinara, tudo bom? Deixa eu só tentar mandar aqui de novo. Agora ele entrou. Tá me ouvindo, doutor? Alô? Oi, tá me ouvindo? Estamos aí de novo. Agora seguiu o teu... Ai, que bom. Deixei no... Pô, tô te ouvindo agora. Tô te ouvindo. Que bom. Segui a tua recomendação, coloquei no 3G agora. Vamos ver se agora vai, se melhora. Normalmente melhora, né? Vamos ver se vai dar certo. Alô? Também. Tá me ouvindo, tu? Eu consigo te ouvir. Me ouves? Tu me ouve? Tu consegue me ouvir? Alô? Tá me ouvindo, doutor? Alô? Pessoal... Deixa eu perguntar pro pessoal. O pessoal tá conseguindo me ouvir? Que Carol disse que tá me ouvindo? Ela disse que é aqui, porque o dela tá funcionando. Como assim? Que ela tá vendo a live e ela... Agora... Oi? Consegue me ouvir? A gente até pode ir para o Instagram, mas eu não sei. O Gabriel pediu para nós irmos para o Instagram. Podemos ver se no Instagram a gente consegue fazer melhor. A Débora disse: o Silvio não te ouve, o dele está travando. O doutor não estamos conseguindo ouvir. Conseguimos ouvir só você. Oi, Daia. Agora estamos ouvindo ele, mas travou. Acho que travou de novo. Tá me ouvindo, doutor? Acho que travou. Ele desligou. Vai dar certo, pessoal. Oi, Aline, que bom que tu chegou. Um beijo para Aline. Vamos começar aqui novamente. Oi, agora estamos... Alô, tudo bem? Eu estou te ouvindo. Tu me ouves? Tá, não, eu voltei para o Wi-Fi porque tu disseste para ir para o 3G e piorou, né? Não funcionou, não conseguia te ouvir, ficava cortando. Mas tu estava me perguntando sobre a criminalidade, especialmente em Porto Alegre. Isso, a gente estava falando sobre as questões, né, de que hoje a gente está nessa situação, como é que foi desenvolvido isso, a gente tem quando conversamos muito, nós, principalmente a segurança pública, falamos que é um legado de um governo de 24 anos, de uma inversão de valores, né, criminoso, sociedade, policial, sistema judiciário. Então, o que o senhor consegue nos trazer da sua experiência para que a gente possa começar essa conversa? Realmente as tuas afirmações são verdadeiras, né? Nós vivemos 24 anos, até mais que isso, né? Eu diria mais que isso. Nós vivemos décadas, né? Que na realidade no Brasil
nós estamos vivendo uma inversão dos valores. Eu diria que, na realidade, isso começou lá quando se fez a reforma do Código Penal de 1984, e posteriormente aí a Lei de Execução Penal. Ali começou a degringolar o combate à criminalidade no Brasil. Isto tudo por uma influência de fora, uma influência alienígena, de um granchismo que veio para o Brasil através dos escritos e dos livros do Ferrajoli, com a tese, com uma tese que na realidade não é uma tese jurídica, que é uma tese ideológica, a tese do garantismo penal, que, veja bem, eu sempre faço questão de frisar, e acho importante frisar, que é muito diferente de tu preservar as garantias dos réus dentro dos processos penais. Veja, isto, tu preservar dentro de um processo penal as garantias do réu, daquelas pessoas que são submetidas a um processo, assim como as das vítimas, é obrigação de qualquer juiz e de qualquer promotor. A gente se obriga, a gente jura isto, está incluído no nosso juramento quando a gente assume a profissão, quando a gente assume o cargo. Quer dizer, por isso, inclusive, veja que isso mudou. A própria nomenclatura mudou. O promotor, que antigamente se chamava promotor público, passou a se chamar promotor de justiça, o que significa que você não quer e não pode, não deve condenar uma pessoa a qualquer custo, a qualquer preço, não. Você respeitando as garantias que estão na lei, as garantias que estão na Constituição. Caso observadas todas essas garantias, você conseguir, então, provar a culpa do sujeito, aí você vai condenar ele. Se você não conseguir, dentro desse parâmetro constitucional legal, provar a culpa dele, você, como promotor de justiça, vai lá e pede absolvição. Isso quantas e quantas vezes fiz na minha vida. Então, veja, são coisas diferentes. E, na realidade, o garantismo penal veio para o Brasil com uma ideologia. Ferrajoli, sabidamente, ele participava de um movimento comunista do direito na Itália. E exatamente as coisas que visam o garantismo penal, primeiro, que muitos dizem que não, mas isso está escrito no direito dele, direito à razão, é um abolicionista, ele acha que tem que terminar com o direito penal. E eles, então, através destas ideias, e elas no Brasil entraram, infelizmente, entraram muito forte lá pelos idos de 1984, 85, entraram muito forte no Rio Grande do Sul, através do movimento do direito alternativo do Rio Grande do Sul. Aí que depois acabou, eles acabaram, chamaram inicialmente de movimento alternativo, que no Rio Grande do Sul ele foi percorrendo, digamos assim, o Brasil, e meio se espalhando pelo Brasil, mas quando o pessoal começou a ver que a coisa realmente era complicada e era muito mais ideológica que de processo penal, de direito penal, começou então a rechaçar, e eles, na realidade, se viram obrigados a adotar, digamos assim, porque, veja bem, você adota, e esse é um costume marxista muito, muito normal, Você adota nomes sonoros, nomes bonitos, e muda o significado dele. Então, não se apropria do nome. Porque, assim, quem não vai garantismo, Quem não vai querer preservar as garantias? Claro que todo mundo quer. Ninguém quer condenar alguém por condenar, respeitando as garantias. Isso foi uma apropriação de mais um nome, que, na realidade, dentro desse nome está embutido uma teoria marxista, comunista, e que faz o que dentro do direito penal? Faz as verdadeiras inversões, O réu se torna vítima da sociedade, um pobre de um desvalido que tem que ser protegido, a vítima não existe, a polícia passa a ser bandido, passa a ser o verdadeiro execrado, o verdadeiro perseguido, a vítima simplesmente não existe no universo granchamo ferrajolista, do Ferrajoli, e aí nós acabamos transformando o Brasil nesse caos, que é um país que mais mata no mundo, proporcionalmente, é o país em que nós temos aí um número de roubos, de estupros, de todos os crimes, assim, uma coisa inconcebível. Não sei se consigo responder, mas vamos conversando. Vai perguntando sabe que, por falar em país que mais mata no mundo, sempre falam muito da questão dos homicídios, e a gente, esses dias, lendo uma reportagem, falava-se que a cada
acho que 100 mil, a cada 100 pessoas morrem no homicídio 29, e policiais são 59 que morrem. Então, além da gente ter um alto índice de homicídio, nós temos um alto índice de mortes de policiais. Mas isso também não é visto, né? Não é lembrado, e é uma coisa que nós que trabalhamos na segurança pública temos muito clamor, porque toda vez que nós somos humanos e nós estamos ali para defender a sociedade, para que as pessoas tenham as suas vidas salvaguardadas. E tá me ouvindo? Tu me ouve, doutor? Alô, vamos lá. Não sei, deu uma... Tu chegasse a ouvir o que eu estava falando? Tu estavas falando da questão das mortes por 100 mil habitantes. Até onde começou a falar das mortes dos policiais? Sim, daí eu tava falando que nós que trabalhamos na segurança pública, a gente tem uma questão que estamos ali para defender a sociedade, colocamos em risco as nossas vidas, né, para salvaguardar a vida do bem maior. Não me ouve? O Roberto Borges colocou... Tô te ouvindo, sim. Tranquilo, tá pode concluir o raciocínio. Te ouvindo. Até eu vou aproveitar o gancho aqui que o Roberto Borges colocou. E a pior parte disso tudo é ver que essa absoluta inversão de valores encontra até mesmo dentro das forças policiais os seus defensores. Como é uma inversão de valores que acaba indo para toda a sociedade, ela penetra em todas as instituições, né? Então, isso acaba realmente dificultando o trabalho do sistema judiciário, da polícia. Mas nós, como policiais, o que a gente sofre muito com essa inversão de valores? Que todas as vezes que a gente age para defender a sociedade, e por vezes a gente erra, ou por vezes as nossas condutas são tidas como erradas, né? Nós recebemos já uma condenação, né, de antemão, uma condenação pela mídia, pelos defensores que têm os direitos humanos, e a gente sabe que isso faz com que a impunidade comece a penetrar muito forte, né, no crime. E hoje, uma das causas que a gente pode falar que faz as pessoas cometer crime não é a questão, muitas vezes, da desigualdade social ou a questão familiar. Isso são pontos fortes, são sim, desigualdade social é um ponto forte, a desestruturação da família também, mas a impunidade hoje, eu acho que é talvez o principal fator de impulsionamento para o aumento da criminalidade. E o que tu achas, doutor? Não tenho dúvida nenhuma disso, Mariana, né? Na realidade, quando tu vai falar em criminalidade, tu pode falar em multifatores, com certeza, mas no Brasil hoje, sem a menor sombra de dúvida, eu acho que esses dois fatores que você estava comentando aí são fundamentais, né? A questão da impunidade, país... e aí a impunidade, veja, nós temos que ver assim, ó, vamos avaliar o seguinte, né? Assim como falam da polícia e distorcem estatísticas para tentar fazer crer que a polícia é violenta e que a polícia deve ser perseguida, deve ser mais punida e que a polícia é inimiga do povo, que é uma verdade, eu vou chegar lá, tá? Mas assim como fazem isso, dizem, por exemplo, assim, o Brasil é um país que prende muito, isso é uma grande mentira, isso é uma grande bobagem. Basta você analisar o seguinte, nós chegamos a um percentual, tu falasse em 29, na realidade foi um pouco mais. Nós chegamos em 2017
a 63.800 mortos num ano. Que isso, por 100 mil habitantes, deu o percentual ali de torno de 30 pontos. O que, assim, ó, é inconcebível em qualquer país do mundo. Mortos, vejam, desse número de mortos, só em torno de 8% se descobre a autoria. Ou seja, em torno de 52% ficam impunes. Além disso, veja, aí tem um outro dado, tem o que a gente chama, eu costumo chamar nas minhas palestras, a cifra negra, né? É que a par desses 60 mil homicídios, que depois que entrou, mudou o governo, caiu, né? Caiu em torno de 22%, 23%, que significou quase o salvamento de quase 20 mil pessoas, 20 mil cidadãos brasileiros que deixaram de morrer. Tá? Mas, a parte disso aí, como tu dizia, nós temos um outro dado que normalmente não é considerado, que é um dado, veja, que é a cifra negra. Porque nós temos, junto com 60 mil homicídios no Brasil, nós temos em torno de 80 mil desaparecidos. E onde estão esses desaparecidos? Esses desaparecidos, muitos deles, a gente não tem a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida. Muitos deles estão mortos. Eu não sei quantos. Por que eu digo? Porque a gente, como vive no meio, e vai estudando, e vai lendo, e vai se informando. Por exemplo, nós tivemos há pouco tempo aqui em Porto Alegre, em razão de uma delação premiada de um membro do alto escalão de uma das facções de Porto Alegre, a polícia acabou descobrindo, em razão dessa delação premiada, que havia, no local da cidade, um cemitério clandestino. E que nesse cemitério clandestino tinha lá, até a última notícia que eu vi, já tinha descoberto mais de 100 corpos. Muitos deles decapitados. Aí nós tivemos lá no Rio a notícia que tinha uma determinada facção lá, uma determinada gangue, que matava os seus adversários e dava os seus adversários para porcos comer, criavam porcos para porcos comer. Então você veja assim, 60 mil homicídios, constando como homicídios, 80 mil desaparecidos, que muitos a gente sabe mortos, não sei, tudo. Né? E disto tudo, só 8% é apurado. Mas veja, apurado não significa condenado. Né? Apurado significa que o promotor vai denunciar, pode o juiz não receber a denúncia. Se o juiz receber a denúncia, vai ter que fazer o processo, chega na fase da pronúncia, pode não ser pronunciado. Se for pronunciado, pode haver recurso. Se no recurso o tribunal entender de mandar para o júri, vai no júri. Se chegar assim no júri, pode ser absolvido. Mas mesmo lá, vamos considerar, mesmo que seja condenado, o pior de tudo é que ele vai cumprir uma pena. Exatamente. E em seguida vai estar na rua de novo. Quer dizer, então, essa história de que o Brasil é o Brasil que mais prende no mundo, que é encarcerador, isso é uma grande piada. E veja, nós estamos falando só do homicídio. Nós não estamos falando aí do mais de... só nas capitais tem 1 milhão de roubos por ano, fora os estupros, fora os outros crimes graves. Não vamos nem entrar na corrupção. Na corrupção que praticamente assim, entregou o Brasil. O Brasil, se não fosse, e muita gente hoje critica porque quer absolver aqueles grandes corruptos, né? Mas se não fosse a Lava Jato, o Brasil seria o quê hoje? Aonde nós estaríamos? É verdade. Então veja, e a parte disso tudo, ou seja, dessa impunidade, quase ainda isso. Eu acho que travou de novo. Eu acho que foi do doutor. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Travou para vocês também? Eu travei para vocês? Oi, tia Rosângela, tu tá me ouvindo? Mãe, tu tá ouvindo eu? Ou tu tá ouvindo... Só travou o doutor? Eu tô aqui ainda? Tá aparecendo. Eu tô aparecendo? Deixa eu ver aqui onde está o doutor. Tu estamos ouvindo bem. A Débora falou que estão te ouvindo bem.
É que a internet é assim, né? Às vezes cai, demora para voltar. Vamos ver aqui. Só o doutor travado. Não, acho que ele aqui para tomar. Na próxima, nós já vamos ter passado a pandemia, vamos poder fazer ao vivo, porque agora é só de máscara, né? Mas na próxima, vamos fazer ao vivo, vamos fazer um bate-papo. Aí a doutora Débora também vai poder participar, que também é brilhante no seu trabalho, que está aqui nos assistindo. Eu sou muito fã dos posicionamentos, dos artigos que a doutora Débora escreve, tanto quanto o doutor Silvio, eles conseguem refletir o meu pensamento de uma forma muito positiva e que eu não me canso de ouvir. Aí até vou fazer uma indicação falando, né, já que o pessoal que está aqui assistindo deve ter concordâncias com os nossos pensamentos, o doutor Silvio fez no Instagram dele, ele indicou 10 livros para que a gente pudesse compreender esse momento atual, pudesse compreender as dificuldades que nós estamos passando em questão de criminalidade, e ele fala desse livro, ó, Bandidolatria e Demonicídio. Eu comecei a ler, da última vez que eu tinha tentado achar, eu não consegui comprar, e agora consegui. E ele é maravilhoso, assim, faz uma análise sobre a nossa situação atual, muito, muito boa, que eu indico. Agora, o Roberto falou, nós temos 2 grandes problemas, a impunidade e o regime semiaberto. Na verdade, eles se mesclam em seus resultados, porque é quase um prêmio para o bandido, esses regimes. Se houvesse certeza da punição efetiva com o regime integralmente fechado, veríamos uma queda brutal dos índices. Concordo, Roberto, porque nós hoje temos uma execução de pena falida, né? Na verdade, eu, como policial penal trabalhando no sistema prisional, posso dizer que o nosso sistema prisional precisa ser reinventado. Isso nada tem a ver com os policiais penais que trabalham lá, porque as políticas públicas não vêm deles. Né? As políticas públicas, elas são diretrizes de governo, e são anos e anos e anos, 30 anos ou mais de governos que têm diretrizes de direitos humanos, de desencarceramento, né? Lembrando que a própria ONU, né, há um tempo atrás, após uma visita no Rio Grande do Sul, fez uma recomendação para que se acabassem as polícias militares, dizendo que a corporação, né, não resolveria, teria problemas de caráter, enfim, o que não é uma verdade. Nós sabemos que os nossos policiais trabalham arduamente para amparar a sociedade e que toda conduta tem que ser isoladamente averiguada e punida, né? Nunca uma instituição pode falar em nome de todos. Voltamos com o doutor Silvio. Oi, voltamos. Está complicado, mas voltamos. Eu fico aqui falando. Eu estava indicando para eles irem no seu Facebook para olhar os 10 livros que eu estou fazendo a cartilha dos 10 livros, né? Agora saiu uma idolatria, já comprei o outro do garantismo. Agora... A verdadeira face, o garantismo e barbárie do nosso colega, meu querido amigo, colega lá de Santa Catarina. Mas nós falávamos, a gente falava, né? Nós falávamos e falava agora da questão da polícia, né? E o que ocorre? Eu estava te dizendo, porque nós tínhamos acabado de analisar a questão da impunidade, e aí estava analisando a questão da polícia. Né? Da mesma forma que faz a imprensa e faz o pessoal também ligado ao direito, e muitas vezes até os próprios tribunais, o que é uma lástima, né? Com relação à impunidade, dizendo que o Brasil é um país que prende mais, encarcera demais, e isso tudo já se provou que é uma falsidade, é uma fake news, vamos usar o termo moderno, né? Sim. Que não corresponde à realidade, fazem com a polícia também. Né? Distorcem os dados, distorce a estatística, né? Que, aliás, tinha uma frase famosa, diz que a estatística, a gente tortura ela até fazer os números confessarem o que a gente quer, né? Mas ele normalmente faz isso, e principalmente a extrema imprensa, para dizer que a polícia é violenta. Então, vejo, nesse ano de 2017, nós falávamos que nós chegamos a um absurdo de ter 63 mil homicídios, lá no Atlas da Segurança Pública, dizia os responsáveis pelo assim, porque a polícia do Brasil é extremamente violenta, é originalmente violenta, é uma das mais violentas do mundo. Aí, o que me chamou a atenção foi ler os dados. Né? Aí tinha naquele ano
em matéria de mortes causadas pela polícia, tá? Em torno de, não chegava a 5 mil, 4 mil e poucas. Tá? É muito? É. Mas veja, vamos calcular assim, ó, de 63 mil, não chega a 10%. É em torno de 8%. Ou seja, os outros 90%, vamos botar 10% que seja 6 mil em vez de 4 e pouco, vamos dar de barato. Tá? Os outros 90% são mortos pela bandidagem. Então, não é a polícia que é violenta no Brasil, é a bandidagem que é violenta no Brasil. Mas mais um dado, né, Mariana? Tem mais um problema aí. O problema aí é que sempre que eles fazem esses cálculos, eles nunca lembram de dizer, eles nunca lembram de questionar, de colocar na conta o seguinte, que a grande maioria dos fatos em que a polícia envolve, que acaba alguém morrendo, é porque houve o quê? Houve uma reação, alguém estava armado, alguém atirou, e a polícia foi cumprir o seu dever. Aí a polícia tem a obrigação de, se ela vê alguém praticando um crime, de interferir e de praticar a prisão da pessoa. Agora, o que acontece? Se todas as vezes que a polícia for fazer uma interferência, a pessoa não reagir, se entregar, não vai haver mortes. As mortes ocorrem normalmente, veja o que eu vou dizer, normalmente ocorrem, porque há uma resistência, normalmente uma resistência armada, acaba a polícia trocando tiro, e eles são treinados para isso. E acabam, muitas vezes, ferindo o marginal que tentou reagir à prisão. E isto nunca é considerado. Em síntese, o que eu estou querendo te dizer? O que eu estou querendo te dizer é que a grande maioria dos crimes que envolvem a polícia, os agentes estão em legítima defesa ou estrito cumprimento do dever legal. Que eles têm o dever legal de impedir o crime, de prender aquela pessoa que está presa. Tá? Mas e qual é a consequência disso? No que resulta isso? Isso resulta, tem um resultado que, inclusive, nos Estados Unidos tem um nome, aliás, tu mostrasse o livro, né, o Diego Pesce, do Banitoleiro do Homicídio e Democídio, escreveu um artigo, se eu não me engano, publicado na Gazeta do Povo, explicando isso. Se chama Efeito Ferguson. Né? Isso é um fato que aconteceu nos Estados Unidos, de uma situação como a que está acontecendo agora, né? E que, ou seja, começaram os policiais a ser tidos como violentos, como bandidos, como inimigos da sociedade, etc., a ser vistos como párias, e isso começou a acarretar o quê? Começou a acarretar que os policiais começaram a não interferir nas situações. Ou seja, aquela história, o cara vê um crime sendo praticado, né? Aí diz assim, mas e se eu chegar ali, for interferir, o cara estiver armado, vou ter que dar um tiro nele, aí a imprensa vai dizer que eu sou bandido, vou responder um processo, né, vai cair em cima de mim, vou ficar sem a minha arma, vou responder um inquérito na minha corporação, vou ser visto como um pária, meus filhos vão sofrer bullying no colégio. Gastar com advogado. O que ele faz? Vira as costas e não interfere, vai embora e deixa o crime acontecer. Isso se chama efeito Ferguson. E isso nós tivemos bem próximo disso no Brasil, nós estamos bem próximo, tivemos bem próximo disso no Brasil, e houve agora, depois da mudança de governo, da saída do governo, dos governos de esquerda, a entrada de um governo conservador, que se incentivou desde o início, né, se disse desde o início que o policial estava agindo em legítima defesa, com um dever legal, que ele tinha que agir, porque a sociedade depende dele, a sociedade precisa dele, né? Eles são... a exemplo dos dias atuais, em que nós estamos vivendo uma pandemia e que hoje os nossos anjos, né, e eu digo isso até para homenagear minha esposa, que é enfermeira, que é uma profissional da saúde, que dia sim, dia não, sai para proteger, né, a vida de todos nós, arriscando a vida dela própria, assim como os profissionais da saúde estão colocando a sua vida em risco hoje para proteger a população dia a dia, né, os policiais civis e militares, os agentes da SUSEP colocam a sua vida em risco para proteger a sociedade brasileira. São verdadeiros anjos. Né? E essa imprensa, extrema imprensa, essa imprensa que só quer desgoverno no Brasil, que quer o caos do Brasil, os taxa de bandido, de violento. Eu me revolto muito cada vez que eu vejo isso. E por isso que sempre que eu vejo alguma coisa nesse sentido, vou para a imprensa, escrevo um artigo e desminto eles.
Sim, até porque, às vezes, a Polícia Civil passa tempos fazendo uma investigação para desarticular uma quadrilha, para conseguir pegar uma organização criminosa, e o que acontece? E eu vou citar um caso que foi muito falado aqui em Porto Alegre, e para nós, trabalhando na segurança pública, foi muito frustrante, porque é como se pegassem dias e dias do nosso trabalho, rasgassem e jogassem no lixo, né? Foi feita toda uma investigação em cima de uma quadrilha, foi efetuada a prisão, né? Eram 5 toneladas de droga que foram apreendidas, 5 toneladas de maconha, e na mesma noite os criminosos foram soltos em razão de que a juíza, ao fundamentar a liberdade, disse que haveria indícios de violência policial. Ou seja, eles foram para a rua e aquele trabalho todo foi rasgado. Isso demonstra uma impunidade, porque se toda aquela máquina que a gente usou para desarticular e diminuir a criminalidade, fazer com que a sociedade possa ficar mais segura, não foi resultado. Então, a gente também não além da retaguarda jurídica nos faltar para o trabalho do dia a dia, falta para a execução da pena. Hoje a gente tem uma falência de execução de pena, né? Na verdade, tem vários artigos que falam que o criminoso ele tem uma mentalidade que ele pode tudo, né, e que não vai acontecer nada, e que isso motiva ele a fazer o crime. Muito mais do que ele estar com necessidade ou estar passando por uma dificuldade, como muitas vezes as pessoas falam. Com certeza. Essa, na realidade, veja, essa é uma teoria, ela vem também dos Estados Unidos. Na realidade, os nossos legisladores aqui no Brasil gostam muito de copiar as coisas dos Estados Unidos, aquilo que deu errado. As coisas que deram certo, que dão certo, eles não copiam. Né? Como, por exemplo, nunca tentaram aplicar aqui, ao invés de tentar aplicar aqui a teoria das janelas quebradas, da tolerância zero, aplicam aqui ao contrário, né? Aplicam aqui ao contrário a tolerância em grau quase máximo, ao ponto de que teve um advogado que fez um estudo como tese agora não me lembro se doutorado ou mestrado dele, que provou que dos tipos penais no Brasil, que são em números 1057, se eu não me engano, tá? Somente 28 obrigam o juiz a já de cara prender o sujeito. Nos outros 1000 e tanto, o juiz vai dar um semiaberto, ou vai dar uma pena alternativa, ou vai dar uma suspensão do processo, etc, 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 etc. Ou seja, o sistema é feito para que o agente sinta que o crime vale a pena. E essa teoria que eu comecei falando, que é a teoria do Gary Becker, né, teoria econômica do crime, que é um americano, foi prêmio Nobel, e que ele desenvolveu uma teoria mostrando o seguinte, que, né, principalmente, claro que não é em todas as áreas, mas principalmente na área do crime econômico, o sujeito faz uma avaliação de custo-benefício. Então, aqui no Brasil, qual é a avaliação, como que ele chega, qual é a avaliação, qual é a conclusão dele ao final dessa avaliação? Né? Que ele diz assim, ele sabe, dificilmente você pega, porque nós temos um grau grande de crimes que não é descoberto. A autoria, diria mais, fora dos homicídios, um grau muito grande de crimes que sequer são investigados. Né? Mas ele tem aquela coisa, não, mas e se for investigado, se descobrirem que fui eu, se descobrirem que fui eu, conseguirem prova para que o promotor me denuncie, se o promotor me denunciar e eu for processado, e se eu for processado ou condenado, aí eu vou ter uma pena pequena, que eu vou poder receber uma prestação alternativa qualquer, e se der o azar muito grande de eu ter que ficar preso, pegar o regime fechado, em pouco tempo eu vou estar trocando, eu vou para o regime aberto, vou para uma prisão domiciliar com tornozeleira, ou seja, vale a pena, porque aquela história, eu dizia muito, eu gosto muito, acho que a gente, somente do júri, a minha vida foi, a minha vida criminosa foi quase toda ela, 25 anos no júri, né? E lá a gente fala muito a real com os jurados, né? Fala a linguagem da rua. Eu dizia assim para eles, olha, você imagina, né, qual é o cara, né, que está acostumado ali a estar quase dentro de casa, junto com a família dele, vendendo droga, né, a 200, 300 metros de casa, que ganha ali 500 reais por dia, né, vendendo droga. E que aí, às vezes, lá num final de semana ou 2 por mês, chega ainda o chefe da quadrilha e paga para eles, vou te pagar uma pistolada, que é como eles chamam quando tu é pago para matar alguém, ali tu pega mais 5, 8, 10 mil, conforme a pessoa que tu vai matar.
Agora você imagina assim, ó, esse sujeito, ele sabe, mas se eu for preso por tráfico, é uma pena de 5 anos e pouco, talvez pegue o privilegiado lá do quarto, saio num, né, em regime aberto, prestação de serviço à comunidade, seja o que for. Aí diz assim, não, eu vou largar isso, não vou praticar mais crime, não vou mais traficar minha droga, que eu vou ser honesto agora, vou trabalhar, vou ser empregado. Vou trabalhar o quê? Num escritório de advocacia? Vamos lá, vou botar um escritório de advocacia. De office boy, vou ganhar um salário mínimo por mês para trabalhar 8 horas por dia, normalmente para ter que aguentar um chefe chato que vai ficar me enchendo o saco o dia todo. Vou fazer o quê? O que vale mais a pena? Qual é o que para ele é melhor custo-benefício? Ele vai continuar traficando. Então, isso é realmente muito importante que a gente analise sempre que a gente comece a analisar. Ou seja, para que o bandido pare de praticar crime, o crime não pode valer a pena. E para não valer a pena... Vou te dar só um outro exemplo, tá? E para te ver que essa é uma das coisas, assim, ó, essa é uma das coisas que eu, fora do país, já muitas vezes conversei com pessoas do país, e já algumas vezes a pessoa me olhou e me disse que eu era um mentiroso. Né? E eu lá, você está mentindo. Tá? Como é que você explica uma pessoa de fora do Brasil que eu chego lá, mato uma pessoa, e que se, por acaso, seja porque o promotor é um promofofo ou por qualquer outra razão, ele colocar como homicídio simples, eu for condenado, eu pego 6 anos, começo em regime aberto, e em 1 ano eu estou em livramento condicional, estou em regime aberto. Quer dizer, tu tira a vida de uma pessoa, o bem maior que existe, e 1 ano tu está na rua. Quando tu já não começa a cumprir na rua, num regime sem aberto, isso não existe em lugar nenhum do mundo. Lugar nenhum do mundo. Isso não vamos, mas assim, ó, se nós for analisar o nosso sistema, e analisar não só o sistema de penas do Brasil, mas o sistema penas alternativas que existe e alternativas à pena de prisão, é uma vergonha. O Brasil, eu diria assim, aí diz, o Brasil, o país que prende mal, prende muito, o maior encarcerador do mundo, a polícia mais violenta. Não, o Brasil é, com certeza, o país da impunidade, o país onde vale a pena cometer crimes. E por isso que há tanto crime no Brasil. Enquanto nós a mentalidade vai continuar assim. Não, e como é que nós podemos falar? Tem que ser mudado dentro da polícia também, que tu falasse. Exatamente. Essa visão penetrou em toda a sociedade e em todas as instituições, né? É uma mudança que a gente precisa reforçar e dar voz, né? E por muito tempo essa voz foi calada, no sentido de que se tu falasse, tu eras dado como repressor, como fora dos direitos humanos, como uma pessoa que não dava valor à vida, como um genocida, N coisas. Sendo que, principalmente a questão dos direitos humanos, nós achamos que todos os direitos têm que ser preservados. O policial, dada a sua generalidade, claro que as exceções existem, mas ele já preserva os direitos das pessoas quando ele quer preservar a vida dela. Então, qualquer ato de excesso ou talvez erros são coisas que têm que ser olhadas à parte, mas esses direitos humanos viraram os olhares somente para a criminalidade. Até é uma coisa que a gente precisa chamar atenção, que hoje saiu uma notícia que no semiaberto de São Leopoldo teve surto de Covid entre os apenados, e aí eu não me lembro quem, acho que foi um jornalista, colocou no Twitter que já haviam 200 órgãos de direitos humanos fazendo denúncias à ONU sobre esse fato, e que um país que tem 200 órgãos de direitos humanos já um dia após o surto fazendo esse tipo de denúncia, nós não temos como prosperar na criminalidade mesmo, né? Porque a população toda está pegando o Covid, né? O semiaberto é um entra e sai, um sai e entra, é só o resultado e o espelho do que todos nós estamos passando. Mas esse olhar sempre atento nessa despesa que foi feita sempre para eles também dificulta o trabalho na nossa própria instituição. E falando do sistema prisional, o nosso grande problema são as facções criminosas, que tomaram o poder do sistema prisional. Posso falar a nível Rio Grande do Sul, como a nível Brasil. Nós temos hoje poucos estados em que o sistema prisional, de fato, está nas mãos do Estado, podendo fazer com que
a pena seja cumprida, porque senão a polícia prende, né, e leva para o presídio, e lá a vida criminosa continua, e na verdade a sociedade só tem uma sensação de segurança, mas ela não é efetiva. E as facções, então, para ti também são um ponto que a gente precisa fazer um enfrentamento? Bom, vamos lá por partes, tá? Como diria um famoso criminoso, né? Jack. O Jack Stripador. Vamos por parte. Jack, essa frase eu acho que é uma das mais repetidas. É a questão do Covid e dos presídios, né? Um colega amigo meu fez um artigo, escreveu um artigo hoje, não foi publicado ainda, por isso que eu não vou dizer nem o nome, nem dar os dados, né? Mas eu vou te dizer assim, o que ele provou. Ele prova, esse artigo deve sair terça-feira, segunda ou terça-feira, não me lembro qual é o dia dele, na Tribuna Diária, que é um jornal eletrônico que tanto ele como eu escrevo, tu assiste meus artigos lá, o meu sai amanhã, tá? E ele fez um artigo para a Tribuna, em que ele analisa isto. E veja, ele não analisa com base em opinião, com dados empíricos. Ele foi atrás dos dados de cada estado do Brasil, tá? E ele mostrou, com base em cada estado do Brasil, e aí eu vou te dar só os dados do Rio Grande, tá? Com base em cada estado do Brasil, que é muito mais seguro hoje para o preso estar preso do que estar na rua. Uhum. Ele está muito mais seguro no presídio que em casa. Então, aqui, ó, vou te dar os dados do Rio Grande do Sul, tá? Nós temos um TI, que é a taxa de infecção geral, a taxa de infecção e a taxa de morte. A taxa de infecção geral no Rio Grande do Sul é 170,1 por 100 mil habitantes, tá? Aí a taxa, veja bem, a taxa de mortalidade, a taxa de infecção no sistema prisional do Rio Grande do Sul, 50,9. 3 vezes menor a taxa de infecção no presídio que fora do presídio. Mas vamos para o segundo dado, a taxa de morte, tá? A taxa de morte. No Rio Grande do Sul, a taxa de morte geral é 3,8. Tá? No sistema penitenciário do Rio Grande do Sul, até o momento, a taxa de morte é 0. Não morreu nenhum. É 0. Nenhum morreu ainda. Tá? Então, no Rio Grande do Sul, se tu tira o preso da cadeia sob a alegação de que tem que proteger ele por causa do Covid, senão ele vai pegar o Covid e vai morrer do Covid, a possibilidade de ele morrer até hoje, dentro do presídio no Rio Grande do Sul, é 0 por 100 mil habitantes. A possibilidade dele morrer na rua no Rio Grande do Sul, hoje, os números são de hoje, é 3,8 por 100 mil habitantes. Tu está colocando o cara em risco. Ele está muito mais seguro lá dentro. Mas eu diria mais, não só ele está muito mais seguro lá dentro, como a sociedade está muito mais segura com ele lá dentro. Quer dizer, então, aí tu solta o cara sob esse argumento, sob essa alegação, tu cria 2 problemas. Né? Tu coloca ele em risco de vida e tu coloca em risco de criminalidade a sociedade. Não à toa, vejo, não à toa que foi manchete alguns dias atrás, tu deves lembrar disso, né? Foi alguns dias atrás, foi manchete que no mês, agora não lembro se é abril ou maio, o maior número de homicídios do Rio Grande do Sul era de presos que tinham sido soltos por causa do Covid. Não me lembro o número agora, não estou com esses dados aqui, não me lembro exatamente do número, mas se provou que no Rio Grande do Sul, naquele mês, abril ou maio, a maior parte das pessoas que tinham morrido ou matado, que se envolveram com homicídio, eram os presos soltos por causa do Covid. Exatamente. A primeira parte, quer dizer, isso aí é uma hipocrisia, é mais uma hipocrisia, né? Como tu diz, os direitos humanos, que esses direitos humanos que eles citam, eu sempre coloco entre aspas, porque é direitos humanos dos bandidos, dos criminosos, que direitos humanos é direitos humanos de todos, e não só deles, só que essas 200 organizações que tu fala de direitos humanos nunca foram, por exemplo, ver uma família de uma vítima de estupro, ou de uma vítima, dos familiares de uma vítima de homicídio, se estão precisando de alguma coisa. Sim. Tá? Aí, as facções. Né? As facções é um problema sério. Né? Claro que é um problema sério. E que surgiram também, a meu ver, surgiram, principalmente levados pela impunidade, pela ausência de Estado em muitos lugares, que nós chegamos ao ponto, elas foram se organizando, foram se armando, foram comprando armamento pesado, e chegou a alguns pontos, e nós temos esses pontos em Porto Alegre, como então no Rio é muito mais, acontece muito mais isso, mas em Porto Alegre nós temos alguns pontos, nós chegamos àquele quase ruptura, né,
a quase ruptura do problema da sociedade ali naqueles locais, tanto assim que, por exemplo, a polícia não entra lá, a não ser que ela faça uma grande operação. Tem lugares em Porto Alegre, nós sabemos, não vamos ficar aqui falando até para não estar dando, né, levantando a bola deles, mas tem, no mínimo, 3 lugares em Porto Alegre que a polícia não entra se não for de comboio, ela tem que fazer uma operação. Ela tem que entrar lá com apoio aéreo, com fuzil, com metralhadora, com carro blindado, porque senão eles vão ser mortos. Não entra só um policial, um carro policial. Quer dizer, então, realmente, as facções são um problema. Nós temos, isso tem um reflexo muito claro no júri, né? Eu fiquei 17 anos no júri de Porto Alegre, eu vi, assim, ó, a transformação do júri de Porto Alegre, né? E quando eu cheguei era comum o cara vinha lá alegar homicídio privilegiado porque tinham discutido no bar a cachaçada, ou porque o cara tinha matado porque o outro chutou o cachorro, ou o cornicídio, né? Era comum, né? Hoje, assim, ó, olha, 75%, 80%, quem sabe mais, talvez mais, é traficídio, é crime, homicídio, em razão do tráfico. Então, o tráfico realmente é uma coisa muito séria, que tem que ser tratada com muita atenção pelo Estado, com muita rigidez, com muito rigor pelo Estado. Tá? Eu diria assim, ó, das poucas coisas boas que o nosso ex-ministro da Justiça, não vou citar o nome dele também, né, as razões, tu sabe, o Brasil sabe, né, mas assim, ó, o que fez para o Brasil foi o que ele conseguiu passar naquela lei em relação realmente às facções criminosas, né, de mandar os líderes para os presídios federais, de ficar com eles mais tempo lá, de dar uma punição maior, de essa punição maior não ter tanta flexibilidade como tem, né, digamos assim, como tem o criminoso normal, em razão da nossa execução criminal, ou seja, arrochou bastante para, não é o ideal, com certeza, eu te digo assim, para mim o ideal é terminar com o regime semiaberto, mas acho que isso nós não conseguiremos, pelo menos já arrochou bastante, principalmente para esse tipo de criminoso, para aquele da facção criminosa. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que continuar segregando eles, colocando os líderes em presídios federais, separando das quadrilhas, né, cortando a cabeça da serpente, né, e seguindo o combate dia a dia, sem aquela hipocrisia de que não adianta, que essa é uma outra grande hipocrisia que eu costumo, nas palestras e debates que faço, apontar, aquela dizia assim, não, mas aí tu bota o sujeito que praticou um tráficozinho básico, que é só um vaporzinho lá dentro, tu botou ele na escola do crime, ele vai ser cooptado. Opa! Como cooptado? O cara não entra, ninguém trafica. Tu é policial, Mariana, sabe? Ninguém trafica se tu não estiver ligado a uma facção criminosa. Claro. Não existe isso. O cara quer assim, não, eu vou sobrou um dinheirinho aqui agora, juntei um dinheiro, vou comprar uma droga aqui, vou ali para a esquina vender. Isso não existe, gente. Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Você não dura uma semana. Olha, eu vou dar um prazo longo aqui, tá? Você não dura uma semana vendendo como independente qualquer esquina de Porto Alegre. Sim. Você vai ser morto. Você será morto. Você, para vender droga, tem que pertencer a uma facção criminosa. Então, não é lá dentro da cadeia que ele é cooptado, que ele conhece os companheiros da quadrilha. Não. Ele já conhecia fora, já trabalhava para a quadrilha fora, e lá ele fica junto, porque a primeira coisa que se faz no presídio, tu sabes disso, Maria, quando alguém entra lá, tu pergunta de qual é a facção que ele é. Tá? E aí o sujeito diz, é colocado junto com aquela facção, e quem diz assim, não, eu não tenho facção. Bom, aí tem um espaço lá, né, para quem não é faccionado. Assim, e é isso que também tem que mudar. Mas então, na realidade, assim, o que nós vamos ter que fazer? Nós temos que retomar os presídios. O Estado tem que voltar a ser dono do presídio, não entregar, que é aqui em Porto Alegre mesmo, e isso não é de hoje, é de 20 anos, não me lembro exatamente, eu já era promotor, mas se entregou, né, para as facções o comando dos presídios há muito tempo. Isso tem que acabar. O Estado tem que tomar de volta o comando dos presídios e tem que jogar pesado. Com facção não se joga, tem que jogar pesado. Não pode ter pena. Tu não pode ter pena. Tu não pode ficar defendendo, como fica muita gente. A gente vê muito, na imprensa do Rio, isso é muito comum, né? Não, porque os pobres dos gurizinhos que estavam carregando guarda-chuva ou furadeira, que isso? Que isso? O cara tá andando com um fuzil na rua,
praticando um crime hediondo, porque tu portar uma arma, né, de uso restrito do exército é crime hediondo, é um pobrezinho. Não. De certo, ele estava levando o fuzil para passear, para não se sentir em casa entristecido, o pobrezinho do fuzil, né? Deve ser isso, só pode, é o que eu fico pensando. Deve ser esse o raciocínio que eles fazem. Então, assim, essa é uma solução para a criminalidade do Brasil. Com facção criminosa, não se joga leve, tem que jogar pesado, sim. Tem até uma frase do Mauro Albuquerque, que é o secretário de Administração Penitenciária do Ceará, né, que ele disse que quando a gente negocia com criminoso, perde a sociedade, perde o policial, e só eles estão ganhando, né? Todo mundo já perdeu. Não existe negociação, né? Não existe negociação. E essa questão da soltura dos presos agora no Covid, a gente pode também atrelar, talvez, a uma questão de que se subliminarmente ou entre linhas se quis colocar algum desencarceramento, o pessoal fala muito, né? Porque como o Gremers, né, se manifestou contra, dizendo que não havia, agora mesmo a gente trouxe os dados, e se quis por muito tempo esse desencarceramento como forma, né, de combater a criminalidade. Será que isso subliminarmente não foi um pouquinho de desencarceramento? Não, com certeza, a gente não tem dúvida nenhuma. Quem trabalha com tema, quem escreve sobre o tema, não tem dúvida nenhuma disso. Né? Na realidade, eles aproveitaram a questão da pandemia para tocar adiante, para levar adiante a pauta do desencarceramento, que é uma pauta que é antiga no Brasil. Né? Eu diria assim, até 2 anos atrás ela estava presente, inclusive nos órgãos oficiais, o anterior ministro da Justiça e Segurança, né? O Raul Jungmann, dizia que tinha que desencarcerar porque o Brasil prendia mal, prendia muito e prendia mal. Totalmente enganado, totalmente ouvindo, né? Ele totalmente assim, sendo emprenhado pelo ouvido, pela conversa dos outros que estavam mentindo estatísticas que não são verdadeiras para eles, que são distorcidas. Tá? Porque isso não ocorre no Brasil. Tá? Eu já digo, não ocorre. Isso aí o Bruno Carpes, já assim, 3, 4, 5 artigos mostrou por A mais B, com base nos dados, que é mentira, que não existe. Aliás, né, a expressão dele, tu falasse nisso antes, que um dos problemas que nós temos que resolver, essa questão do prende e solta, ele provou como isso acontece, por que acontece, ele vê um nome que pegou, né, no Brasil todo, e que hoje a gente usa, que a gente também tem que começar a criar as narrativas, usar expressões, usar frases que colhem, que o pessoal pegue. Aí ele criou a frase de que no Brasil o sistema prisional é uma porta giratória. E é uma porta giratória. Uhum. A pessoa está entrando e saindo, está entrando e saindo. Tem que acabar, tem que fechar a porta giratória. Preso tem que sentir que a pena é séria. Só assim nós vamos conseguir diminuir a criminalidade a níveis razoáveis. Né? Eu muitas vezes discuti isso, Mariana, aí eu dizia assim, não, mas em 1 ano, porque diminuiu, né? Em 2 anos a criminalidade diminuiu. Mas em 2 anos não se faz nada, mas diminuiu. Cara, a criminalidade diminuiu em 2 anos só porque assim, porque desde a campanha eleitoral vinha aquela história, vai pegar sério, não vai dar moleza para bandido, lugar de bandido é na cadeia, policial é herói, policial age legítima defesa, e tudo é legal, ou seja, tu tá mostrando, cara, tu não quer ser preso, tu não quer de repente ser morto num tiroteio, não pratica crime. E vamos endurecer a lei, vamos endurecer as penas, vamos endurecer o sistema do semiaberto. Ou seja, tu começa pro cara assim, tu não quer ficar na cadeia? Não pratica crime. E aí o sujeito começa, de repente, a pensar. E isso tem que continuar e tem que endurecer mais ainda, para a gente conseguir, efetivamente, combater o crime. Eu acho que me escapou uma coisa que não tinha feito aí. No meio de estamos falando tanto aqui. Não, até teve acho que é o Diego, se não me engano, ele comentou um caso que foi muito falado até, foi em Minas Gerais, dos policiais, né? Eles prenderam, acho que alguns dos criminosos eram menores, e aí disseram que eles usaram da violência, e no fim da história eles foram exonerados, né? E além de exonerados, eles foram condenados a pagar uma indenização para as vítimas deles, né? De R$18 mil. Então ele está falando o absurdo que se chegou, né? Ao ponto da inversão de valores. Absurdo que se chegou. Absurdo. Veja, essa própria questão, né, de tu tá... A própria questão, é isso que tinha me escapado, que tu tinha falado antes, que eu me lembrei que tinha escapado alguma coisa aqui. A questão da audiência de custódia. Isso é um absurdo.
Isso é um absurdo. Quer dizer, primeiro, né, não tinha lei, agora ela passou a constar da lei daquela parte do juizado de garantias que está suspenso lá no STF, mas que, para desespero, lástima, tristeza do Brasil, vai acabar, talvez com algumas restrições, melhorado, mas vai acabar sendo implementado, vai ser assim, ó, terrível para o sistema criminal brasileiro, para o sistema punitivo brasileiro, mas aquilo é um absurdo. É um absurdo que você faz a inversão total, quer dizer, o bandido foi preso em flagrante, como você tinha falado, com 500, com sei lá, 50, 100 toneladas. Aí chega lá e diz, não, mas eles me bateram. E, na realidade, eles não têm nem prova, não tem nem comprovação, é a palavra dele. E aí tu tornou o policial bandido, e aí, não, mas a suspeita, os indiciados estão dizendo que os policiais foram violentos, deram um tapinha no pobrezinho. Claro que não pode dar, claro que não deve dar. E quem me conhece aqui na minha vida como promotor em Porto Alegre, tanto quando eu trabalhei na Justiça Militar, pouco tempo, mas foi 10 meses, enquanto não abri uma vara no júri, logo que eu cheguei, depois fiquei 17 anos no júri, sabem que eu sempre fui implacável. Se o policial agiu mal, se o policial agiu fora das regras, se ele pegou e praticou uma execução, eu ia lá pedir, normalmente conseguia condená-lo. Mas agora tu não pode inverter isso e dizer que o policial é bandido sempre. E te fiar da palavra do criminoso, sem nenhum outro elemento, sem nenhum outro dado, sem... ele me bateu, mas não tem nenhum arranhão. Não tem marca nenhuma. Porque é evidente que o criminoso vai querer sempre ser solto, vai querer sempre ser absolvido, sempre vai criar esse tipo de coisa. A audiência custódia foi feita para isso. A audiência custódia foi feita para encarcerar. Inconstitucional e ilegal, inicialmente, feita por um provimento do CNJ, que não tem competência para legislar sobre o processo penal. Aí agora tentaram ajustar, colocando ela na lei, está em suspenso ainda, mas é um absurdo. É mais um dos absurdos da nossa lei. E isto vem sendo, e isto acaba acarretando esse tipo de coisa que o Diego, que tu fez a pergunta aí, acaba constatando, porque aí a nossa jurisprudência com base em toda aquela lenga-lenga, aquela teoria que há anos, décadas e décadas vem sendo implantada, porque aí acontecem aquelas coisas malucas, Aí, quando diz, começamos lá nos idos de 80 e poucos, aqui começou o direito alternativo, e eles foram galgando espaço, até que chegou um momento em que, por exemplo, só para te ter uma ideia, é um absurdo, eu não sei se ainda fazem hoje, mas fizeram em um determinado momento, quando passava uma turma de juízes, e que aí ia fazer o estágio obrigatório antes de assumir essas comarcas, uma das aulas era dada por um dos juízes mais garantistas, um desembargador que é um dos mais garantistas, que é um dos que mais... comete impunidade e absurdos hoje, que é um desembargador da terceira Câmara. O cara ia lá dar aula para eles, falar sobre o garantismo. Ou seja, no momento em que eu, no curso de preparação para os juízes que vão assumir, e vão ir para sua comarca daí uma semana, eu boto lá o cara para dar aula, um desembargador que é extremamente garantista, eu estou dizendo, olha, nós, tribunal, aprovamos isso. Nós, tribunal, aceitamos isso. Nós, tribunal, talvez queiramos isso. E aí tu começa a ver os absurdos. E aí, por exemplo, aí o promotor, quando também não tem essa tendência, recorrendo, eu tenho colegas, como a minha querida amiga Débora, que eu chego a ficar com pena. Eu vejo o drama pessoal que ela passa, que ela não tem perna para recorrer de tudo que ela tinha que recorrer. E aí ela fica assim, desesperada. E isso acontece com muita gente no Brasil que realmente é sério, que realmente quer combater a criminalidade. Agora, voltando só um pouquinho, Mariana, para aquela questão assim de que o Covid foi a desculpa para fazer desencarceramento, quem quiser estender um pouquinho mais o conhecimento sobre isso, quando começou, nós fizemos uma série de artigos no Tribuna Diária, que eu fiz inclusive, que a gente falava, a pastoral carcerária quer soltar todo mundo. Eu acho que esse foi o primeiro que iniciou a série, foi 6 artigos, se eu não me engano. Que aí teve um do Fábio, teve um da Érica, teve um meu, teve um da Débora, foram 5 ou 6 artigos, teve um do Adriano falando sobre o tema, e todos eles estão mostrando isso, que eles estavam pretendiam usar o Covid como desculpa para soltar, para desencarcerar geral. Desculpa, eu olhei aqui que na hora tocou o celular aqui. Que eu passei para conseguir fixar aqui, eu tive que passar para o computador e aí agora tocou o celular. Tá bom? Mas
recomendo, assim, quem quer aprofundar mais assunto, leia essa série de artigos. São 6 artigos que estão lá na Tribuna Diária. Começou com o primeiro da série se chama Pastoral Carcerária, que é o Libera Geral. Alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Tá? Mas até a Débora, que eu também já, numa dessas idas e vindas na internet, falei, né, que eu sou também fã do trabalho dela, desenvolve um trabalho muito bom para a sociedade, faz de uma forma brilhante e incansável, escreve artigos maravilhosos, e até ela falou assim, o ativismo é mais nocivo que a própria lei. E nesse momento a gente tem percebido isso claramente, e não tem como a gente escapar, né, de algumas decisões da nossa Suprema Corte, que, inclusive, que se dizem, né, a gente vem falando sobre garantismo, sobre direitos humanos, sobre Constituição Federal, né, sobre sistema inquisitório, sistema acusatório, quer dizer, a gente sabe que hoje, né, saímos de um sistema, né, inquisitório, né, onde o juiz fazia tudo, né, era o ator de todo aquele processo para, né, um sistema acusatório, onde a gente tem um juiz que julga, que tem que ser imparcial, o Ministério Público que vai fazer a questão da acusação, nós vamos ter o advogado, cada um no seu quadrado, e o STF, né, a Suprema Corte, há algum tempo rasgou nessa conquista que tanto é usada para nos prejudicar com a criminalidade, fazendo, inclusive, inquéritos em que os ministros são os que investigam, né, os que julgam e a própria vítima, né, e também são aqueles que fazem as ordens do executivo, que é um poder à parte, e que, para as pessoas entenderem, né, a Constituição Federal diz que são independentes, legislativo de um lado, judiciário do outro, executivo do outro, né, cada um ali no seu quadradinho, dizendo até que as operações no Rio de Janeiro na pandemia tinham que ser suspensas, né? E essa decisão foi uma decisão que chocou muito a nós, né, que trabalhamos nesse meio, porque dentro da justificativa, o ministro dizia assim, ele dizia, isso é uma vitória contra a vida, é uma vitória contra o racismo institucional, quer dizer, sempre levando a polícia como uma instituição que mata, uma instituição que é racista, e não é verdade, né, porque nós não... condutas isoladas, mais uma vez a gente volta a dizer, tem que ser averiguadas isoladamente. Então, o pessoal tem mandado ali bastante perguntas sobre o STF. Vamos dar uma comentada sobre isso? O STF, né? O STF, e é bom que eu diga que eu fale em meu nome próprio, não falo em nome do Ministério Público. Jamais, tanto quando eu escrevo, quando estou aqui falando, eu falo em meu nome próprio. São as minhas opiniões e as minhas críticas. A gente sempre tem que reforçar isso, eu também, sempre reforço. Eu gosto sempre de reforçar, tá? Para que não diga depois eu estou usando o nome do Ministério Público para criticar esse ou alguém. Apesar de a Constituição, tá aí uma coisa, né? De a Constituição dizer que a crítica é livre, a crítica literária, a crítica... Apesar da Constituição dizer que a livre expressão, né, a liberdade de expressão é um direito fundamental, constitucional no Brasil, que veda o anonimato, né, apesar de dizer que a imprensa é livre, né, apesar de dizer que os parlamentares têm imunidade por suas palavras, opiniões e votos, né, apesar de dizer sempre disse que tem que haver separação, tem que ter quem acuse, tem que ter quem investigue, tem que ter quem julgue, que não pode estar concentrado nas mesmas pessoas, apesar de dizer que sempre tem que um inquérito, uma investigação, tem que ter um fato determinado. Claro, a autoria, muitas vezes, a gente vai descobrir durante a investigação, mas a investigação tem que iniciar sobre um fato determinado. A expressão até do ministro Celso, que ele diz que não pode haver, o self-fishing, que eles chamam, né? Pescar livremente, ou seja, tu abre um inquérito sem um crime definido, com um troço genérico, e aí tu sai atirando tarrafa, essa expressão usei num artigo, acho que da semana passada, ou retrasada, né? Atirando a tarrafa e pega lá o que pegar, e eu pegou o que pegou. Beleza, peguei. Não, as coisas não são assim, não pode funcionar assim. Né? Mas o ativismo chegou muito firme, muito forte, né?
muito forte no STF, né? Em outros tribunais também, mas o STF nos últimos tempos tem realmente sido assim, ó, um exemplo de ativismo judicial, né? Eu estou até me cuidando aqui para falar, Mariana, não é por mim de falar, eu estou me cuidando porque o meu artigo de amanhã é sobre isso. Ai, que bom! Eu estou antecipando o artigo para você. O artigo de amanhã fala desses desmandos do STJ, tá? Do STF. Tá? Então, eu estou me cuidando aqui para não antecipar o artigo, senão vai não pode dar, como é que eles falam, spoiler? Não basta dando spoiler. Mas eu falo amanhã no artigo sobre isso, né? Sobre o judicial, sobre o que está fazendo. E a conclusão é só uma, né? A conclusão é uma só, infelizmente. Infelizmente, eles estão fazendo isso por ideologia. Não tem outra. Não tem outra, porque assim, ó, o duplo pensar deles é uma coisa tão fantástica. Já escrevi um artigo sobre isso, né? É tão fantástica, são tão contraditórios no que eles diziam até um ano e meio atrás, o que começaram a dizer e a fazer agora, né? Que só tem uma resposta ideológica. Né? Agora, até onde vão esticar a corda? Né? O que vai acontecer? Não sei. Mas, assim, ó, a minha crítica é que eles estão agindo errado, sim. Sim, eles estão sapateando em cima da Constituição Federal. Estão sapateando em cima da Constituição Federal. Eu concordo. E na realidade, assim, ó, isso não existe fora do Brasil. Eu assisti uma palestra no ano de 2000, veja, 20 anos atrás, do Bacigalupo, que era um mestre, era o ministro da Suprema Corte da Espanha, e nessa palestra ele falou exatamente disso, eles diziam que o juiz não pode, o juiz não pode, porque não concorda com a ideologia dele, ser contra a lei. Quer dizer, tu quer mudar a lei, tu acha que a lei é errada, tu acha que tem que fazer mudanças na lei, sai da magistratura, data e vai lá para o Congresso fazer a lei e mudar a lei. Te elege para isso. Quantos fazem isso? É verdade. Agora tu não pode sustentar, não, eu sou democrático. Eu sou democrático. E aí tu esquece só uma coisinha básica da democracia. Tu esquece o povo. Aí tu queres criar uma democracia sem povo ou uma democracia onde o que o povo fala não pode ser ouvido? Pode ser. Democracia sem povo ou democracia em que o povo fala não pode ser ouvido tem outro nome. Não é democracia. Aí nós sabemos o nome. Não é democracia. Não vou dar spoiler. Eu ia dar um spoiler, não vou. Deixar para vocês. Não, e até tem a questão que todo poder emana do povo e nós precisamos, inclusive, recuperar este empoderamento, palavra que eles gostam, né? Se gosta tanto de usar, eu não gosto muito dela, mas falam tanto, né? Acho que o povo, a gente precisa se empoderar novamente de que é nosso e é para nós, né? E a gente tem que exigir essas condutas sejam feitas em prol da sociedade. Eu realmente tenho muita esperança, né, que nós vamos avançar, principalmente com essa mudança de governo federal. E volto a frisar, federal, que é conservador, né? E é o único que nós temos conservador, né? Nós temos que deixar bem atento isso. O que se por muito tempo se falou em direita, nós não é direita, não é conservadorismo, e eu acho que agora nós vamos conseguir encontrar o rumo certo e vamos conseguir avançar em inúmeras coisas, passado, né, esse problema da pandemia que está grave, que nós também, né, fizemos hoje uma petição online pedindo assinatura para solidarizar as pessoas do comércio, os profissionais que estão ficando desempregados, em razão também desse abre e fecha, porque sabemos que tem que ter normas de saúde respeitadas, mas também não tem transparência da informação, as coisas estão conturbadas, e a gente está aí para tentar dar voz, para tentar melhorar, e a gente quer agradecer muito a sua presença. Já fica o convite para uma próxima live, porque o assunto são muitos, como a gente já tinha até conversado, não ia dar para terminar tudo, e te agradecer imensamente o trabalho que fazes para a nossa sociedade, e dizer que conte conosco no que precisar, mas muito mais, nós sempre contamos contigo para ser a nossa voz, para poder falar o que a gente pensa e a gente progredir. Muito, muito obrigada mesmo, e já fica o convite para uma próxima live. Com certeza, Mariana, eu agradeço o convite, né, para a gente poder conversar essas coisas, que eu acho que a gente tem que fazer, é aquela história, o pessoal diz assim, não, mas tu
Tu quer me convencer? Não, eu quero te mostrar o outro lado. É verdade. E tu vai analisar os dois lados. Porque o grande problema é que faz muito tempo no Brasil, tá? Faz muito tempo no Brasil, e eu te diria assim, ó, no mínimo 24 anos, que se tem a tese e não se tem a antítese. Uhum. E aí aquela pessoa não pode analisar uma em confronto com a outra para decidir qual é que vai escolher. Faz muitos anos que o povo brasileiro só recebe a tese, porque as vozes que poderiam fazer a antítese estavam caladas. Exatamente, eu concordo muito. Caladas, não eram convidadas para participar de debate, não eram convidadas para escrever, não eram convidadas para dar aula em faculdade, não eram convidadas para fazer palestras. Tá? As vozes que poderiam fazer antítese foram caladas. Então, o que nós estamos fazendo hoje? Né? Hoje que a gente está tendo espaço, a gente está aproveitando o espaço fazendo antítese. Eu estou te mostrando os argumentos contrários. Quer dizer, a consciência e o livre-arbítrio de decidir com qual lado tu queres ficar, com qual teoria tu queres ficar, é tua. Não vou te convencer de nada, porque não vai convencer uma pessoa com consciência, com capacidade de discernimento. Não, tu vai dar para ela os argumentos, ela tem que escolher, dentro do livre-arbítrio dela, qual é o lado certo. E é isso que a gente tem feito. E eu estou sempre à disposição, sim, para fazer isso. Eu conhecendo o tema e podendo discorrer sobre o tema, estou sempre à disposição. O judiaria é que a gente perdeu um monte de tempo naquele... Mas a gente vai fazer outra. Isso acontece, faz parte da tecnologia, mas é a tecnologia que nos proporciona também agora ter voz, né? E o que tu falaste ali, eu acho muito importante que a gente... a nossa educação... Eu falo muito das escolas cívicos militares, porque eu estudei em colégio militar, então eu falo muito sobre isso. Agora teve... É bom o estudo num colégio militar. Muito bom, isso traz uma base de valores, de moral. Agora a gente vai ter, né, em nível federal, nível estadual, né, o deputado Suco conseguiu também aprovar uma lei para que as prefeituras estejam. Então eu acho que nós fortalecendo a nossa educação também a gente vai conseguir avançar, porque isso eu acho que até a gente pode conversar em outra live, o como que essa educação, né, blindou tanto que a gente pudesse ter a antítese e pudesse abrir o pensamento, ter o diálogo, e que, na verdade, se falava em democracia e não tinha, né? Na realidade, essa é uma grande, uma das grandes sacadas, né? Uma das grandes sacadas do marxismo, principalmente do marxismo cultural, né? Toma as escolas e não permite antítese. E na escola tu faz. Para te ler sobre isso, assim, eu te aconselho, te sugiro 2 livros que tu vai achar fantásticos que mostram exatamente isso, né? Pode falar que eu já vou anotar. Os esquemas psicológicos, né? A verdadeira lavagem psicológica que se usa hoje na educação, para te veres como se processa esse método. Eu te aconselho o Maquiavel Pedagogo, do Pascal Bernardin, que é um escritor francês, tá? Que ele faz toda uma análise sobre o que vem sendo feito em educação para se fazer uma verdadeira lavagem cerebral nos alunos. Tá? E o livro do Pugina, Tragédia da Utopia, mostra como isso foi feito em Cuba. Tá? E o livro do Pugina é fantástico, porque assim, não é um livro de ouvir dizer. O Pugina colocou a vida em próprio risco para ir 2 vezes lá no meio da ditadura cubana para ver como as coisas aconteciam e poder narrar para o Brasil. Eu vi, elas acontecem assim. Tá? Então, esses 2 livros assim, são fantásticos, e eles nos dão uma bela visão de como as coisas são feitas para que se chegue a um estado como esse que nós chegamos hoje. Não, que maravilha. Então, vamos fazer uma próxima live. Esse assunto acho que vai ser muito bom. Acho que até para os pais é muito importante também, principalmente nesse momento que, né, que também a educação ficou suspensa pelo coronavírus. Então, é bom para a gente reformular até os nossos próprios ideais de colégio, de escola, de educação para os filhos que vão ser o futuro da sociedade. E eu quero dizer que a gente fez uma xícara do Porto Alegre Sem Medo. Vou mandar entregar para o senhor como forma de agradecimento. Vou gostar. Está tomando um copo comum aqui. Se tivesse, achei que estava tomando outra xícara. Vou mandar enviar e combinamos a live. Mais uma vez, agradeço muito. Desejo uma boa noite. Muito obrigada. Foi uma honra poder compartilhar essa noite com o senhor. Muito obrigado. Até logo. E deixo aqui para encerrar o abraço, né, que eu já tinha deixado para os 2 anjos, né, para a polícia e para os profissionais da saúde, que são os anjos que cuidam de nós, cidadãos comuns. É verdade. Nosso abraço. Beijão. Beijo.